Pessoal, vamos dar uma olhadinha nas thumbnails do Guilherme Afonso, tá? Hoje a gente vai basicamente falar um pouquinho sobre thumbnails que ele criou, tentar escolher algumas aqui, tentar talvez dar alguma direção. Não sei, eu abri aqui o projeto e eu vou dar uma olhada junto com vocês. Ele mandou um textinho e depois a gente escolhe as thumbnails. Vamos lá. Então, eu tô há um tempo sem fazer ilustras. Daí eu fiz essas thumbs de um personagem que eu fiz concepts um tempo atrás. E quero fazer a ilustra dele agora. Eu queria que vocês me ajudassem a escolher uma e me dissessem o que eu posso, inclusive, melhorar. Uma dica só, Guilherme. O pessoal aqui, ele é meio... pessoal ressentido, tá? Então, recomendo sempre... Oi, pessoal da Twitch. Oi, pessoal do YouTube. Tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, entendeu? Só pra dar aquele... O pessoal é ressentido e agora eles vão saber que você não tá nem aí pra eles. Você só chegou falando. Escolhe aí! Então eu vou escolher. Vamos lá. Na verdade, eu quero conversar um pouquinho antes da gente escolher sobre esse projeto. E daí, no final, a gente escolhe qual é a nossa favorita. Pode ser? Vamos dar uma olhadinha no seu portfólio. Você falou que tá há um tempo sem fazer. Eu queria ver essa imagem aqui, que é o que gerou aquele personagem. Legal. Cara, muito engraçado o contraste, né? Tipo, o cara usando uma máscara de um demônio. Aí você vê ele sem a máscara, sem o capacete, ele é tipo... Eu sou quem humano, né? Muito fofo, né? É contrastante, né? Tipo, ele não põe medo em ninguém, assim, sem máscara. Ele é super fofo. Sem nada, tipo, sem nenhuma cicatriz, nada. Muito bom, mano. Legal. Vamos dar uma olhada nas thumbs. Eu tenho coisinhas para falar sobre como... Pediu feedback? Não pediu. Pediu pra escolher, mas eu vou, né? Viciados em feedback, eu vou falar algumas coisinhas rapidamente. Especialmente sobre a perspectiva, né? Nessa D é uma coisa que me incomoda um pouquinho. E como você poderia reforçar essa ideia de perspectiva. Por quê? Na minha visão, você fez uma perspectiva pro cenário, tipo nessa D mesmo que eu tava falando, uma perspectiva pro cenário que é uma vista de baixo para cima, certo? Mas a gente não tem distorção do nosso terceiro ponto de fuga, né? O que, na verdade, daria muito mais essa noção de que a câmera tá de baixo para cima do que tá agora. Eu entendo o que você quis fazer, mas você poderia demonstrar isso de várias formas muito melhores, assim, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque a linha vertical dos prédios, ela tá bem retinha, saca? A gente não tem tanta distorção. E poderia ter muito. Tanto que nas linhas internas você fez alguma distorção e nas outras estão... Tá vendo que elas não estão muito alinhadas? Tem umas que estão distorcidas, outras não estão. O que eu recomendo é, nessa visão, pode distorcer bastante, porque aí, toda vez que você colocar uma câmera virada para cima, você gera um terceiro ponto de fuga, entendeu? E que reforça essa ideia de que você tá embaixo desse personagem. Eu consigo entender porque você colocou a mão aqui, tem umas distorções, né, de linhas que levam para um ponto de fuga que tá bem abaixo, mas essa distorçãozinha no eixo vertical, para mim, é muito importante. Outras coisas que reforçariam essa ideia e que você acabou não fazendo, então eu recomendo que você faça antes de avançar na sua pintura, é o seguinte: você percebe que as suas elipses, elas estão todas de frente? Tipo, o cinto pra mim é o mais evidente de todos. Percebe que o cinto do personagem, a gente tá vendo ele meio de cima? Só que ao mesmo tempo, esse personagem, ele tá sendo visto de baixo pra cima. Então, o cinto dele, pra mim, ele tinha que estar com uma elipse ao contrário, tá ligado? Esse cilindro aqui, ó, ele poderia estar com mais distorção nesse sentido aqui, ó. Entende o que eu tô querendo dizer? Essa parte até da roupa dele podia estar com essa distorção da gente vendo mais de baixo, sacou? A bainha até vai, porque a bainha poderia estar indo para trás, como se tivesse um cilindro inclinado nessa perspectiva, né? Mas percebe que tudo aqui, ela tá meio sem perspectiva? É como se o braço dele, o antebraço aqui fosse um cilindro, mas ele tá meio de frente. Até a roupa dele aqui, ó, ela tá meio de frente. E isso aqui tem o potencial de estar com uma distorção tão da hora, saca? Pra gente ver ela de baixo mesmo. Até o rosto dele, a gente poderia ver muito melhor. Toda essa parte aqui, ó, da cabeça, ela tá de frente, né? Tá frontal. Ela poderia estar com uma inclinação, assim, sabe? Tipo, queixo sendo visto mais de baixo, com uma distorção. Beleza, ele poderia estar inclinando a cabeça para olhar para baixo. Mas o problema é que isso acontece em todo o personagem. E não só nessa imagem, mas em todo o personagem, ó. Essa vista aqui, ela tá sendo vista de cima, certo? Então aqui a gente tem a distorção. Legal, já é melhor do que a outra. Mas, por exemplo,
A gente tá vendo a perna dele de cima, aqui. E essa perna a gente também tá vendo de cima, só que ela tá de frente pra câmera, ó. Ela tá de frente pra câmera. A gente não tem nenhuma distorção desse cilindro. E poderia ter, né, uma distorção desse cilindro pra gente ver ela mais de cima. Então, acho que esse tratamento nas suas thumbnails, esse carinho a mais que esses cilindros poderiam ter, e todas essas desculpas pra você mostrar a perspectiva do personagem, poderiam estar sendo melhor usadas. Aqui o tronco a mesma coisa, ó. Esse tronco aqui, ele poderia estar muito mais visto de cima. Muito mais evidente. Essa caixa realmente sendo vista de cima. Sacou o que eu quero dizer? Então isso aqui é um exemplo. É claro que eu não estou levando tanto em consideração assim a inclinação desses cilindros e dessas caixas, desses cubos, né? Mas por isso acontecer em vários lugares da sua peça, em várias thumbnails, me ligou um sinalzinho de alerta, sacou? Que a perspectiva poderia estar melhor desenvolvida. A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo que a perspectiva agora poderia estar muito mais reforçada, vista por baixo, com mais até distorção da lente, nessa aqui. E ao mesmo tempo o cilindro tá de frente pra gente, esse cilindro dessa perna. E ele poderia estar projetando essa perna de um jeito muito mais da hora. Tipo, um cilindro realmente vindo pra frente, assim. Saca? Então, eu tô falando tanto disso, de desenho, dessas distorções e tal, porque isso me ligou um sinalzinho de alerta que são coisas que você poderia estar carregando para a próxima etapa. E aí a sua ilustração, ela não ficaria tão tridimensional quanto ela poderia ficar. Então, por isso que é super legal, antes de você começar a fazer qualquer thumbnail e tal, você estabelecer primeiro a sua perspectiva. Eu gosto muito disso, tá? Eu já falei várias vezes, mas eu gosto muito dessa sensação de estabelecer a perspectiva e pensar nos vetores dessa sua composição antes de começar a pintar e a renderizar a sua imagem, tá? A sua pintura. Uma outra coisinha bem simples e bem rápida que eu gostaria de salientar nessa etapa de thumbnail, que é muito importante, é como você compõe alguns vetores da sua cena. O que são vetores? Vetores são setas, elementos gráficos que colaboram para a leitura visual do seu observador. Então, essencialmente, é qualquer elemento gráfico que direciona o olhar do observador. Então, por exemplo, essa espada, para mim, ela é um elemento gráfico muito evidente e ela é um vetor claro. Ela é uma seta dentro da sua composição. Então, se você não tomar muito cuidado com ela, você pode matar um pouco a sua composição. Por exemplo, você pode direcionar o olhar do seu observador para fora da sua imagem. Então, por exemplo, nessa B, isso aqui acontece um pouco. Tipo, eu tenho essas linhas de perspectiva que estão orientando o olhar para cá, por exemplo. E aí a gente tem esse vetor muito evidente que é a espada dele, certo? O problema para mim é quando a espada leva para fora da imagem e o braço dele também leva para fora. Então meio que gera uma conexão que para mim é um pouco estranha, sabe? Eu não trago de volta o olhar de quem tá vendo essa composição de volta para sua cena. Eu não vejo isso acontecer. Então meio que você tá jogando para fora a leitura, a possível leitura da sua peça. Compreende? Então o que eu gostaria de ter visto nessa cena é alguma coisa trazendo de volta, talvez afastar um pouquinho o zoom dessa cena e usar a capa dele de alguma forma que a gente tenha uma leitura voltando o olhar do observador para dentro da sua composição, alguma coisa nesse sentido já seria legal, sacou? Algum elemento gráfico, tipo uma capa dele, pode ser um vetor legal, mas agora a capa ela não está fazendo nenhum serviço pra gente, ela é um bloco aqui, né, que morre aqui na nossa composição e você poderia usar ela muito a seu favor, saca? A mesma coisa aqui, ó. Meio que ela tá morrendo para baixo na sua composição. E a capa, ela poderia tranquilamente ser um elemento gráfico que geraria para você sobreposição, ou seja, mais sensação de perspectiva entre os elementos. Mostrar também o posicionamento no espaço, então mostrar essa capa vista por baixo seria muito legal. Mas também deixar ela mais dinâmica, essa cena. Porque poderia muito ter uma capa cobrindo parte dos prédios aqui e trazendo a leitura de volta para ele. Eu acho que isso é muito massa de você pensar. Sacou? A capa aqui, ela tá meio que abraçando a composição e, de novo, trazendo para fora da imagem. Não tá integrando os elementos da sua cena como poderia. Então, nessa cena, eu sinto que ela também tem uma leitura um pouco estranha. Ela mata a sua leitura aqui, ó. Tipo, ela traz de uma seta para baixo e outra seta para baixo. Beleza, isso gera um bloco principal aqui da sua cena, que é importante,
mas, de novo, não tá errado, mas que poderia tá melhor. Poderia estar muito melhor, com certeza absoluta. De novo, trazendo a leitura de volta, de alguma forma, não sei exatamente, não sei se é só fazer uma curva aqui, mas trazendo de volta e pelo menos ter algo mais intencional para trazer a nossa leitura de volta para esse triângulo aqui, que seria as duas cabeças dos personagens e a perna, né, e o braço dele aqui. Que é, para mim, o impacto deveria estar mais aqui mesmo, sacou? Algumas coisas que eu falei, elas são subjetivas. Com certeza. A composição, para mim, é uma dos fundamentos que eles são bem subjetivos, não tem muito certo e errado, mas que tem vários artifícios que você poderia utilizar para trazer a sua leitura de volta para as partes principais e compor a cena de uma forma que cative bastante o olhar do observador. Tem uma imagem que ela é clássica, né, que é o Grito do Ipiranga, a Independência ou Morte, né? A pintura do Pedro Américo. Essa imagem aqui, ó, Independência ou Morte, que ela tá lá no Museu do Ipiranga, que foi restaurado, não sei se é o Museu do Ipiranga, eles mudaram o nome, eu não sei exatamente qual que é. Ela é uma aula de composição, eu acho muito legal essa imagem, porque ela tem vetores muito evidentes e muito claros para deixar isso aqui o momento mais épico possível, meio que todos os elementos direcionam o nosso olhar para a espada e para ele gritando aqui, Independência ou Morte, né? Mas, tipo, dá uma estudada depois nessas ilustrações, nessas pinturas clássicas, e tenta ver como que os artistas tentavam utilizar da composição e dos elementos gráficos para direcionar o olhar para onde eles queriam. É bem mais intencional e eu adoro como você meio que cai numa pegadinha dele, assim, sabe? Tipo, de sempre olhar para onde ele queria que você olhasse, meio de forma não intencional, saca? Mas a estrutura de tudo isso aqui é montada para que você olhe para lá. É meio que uma pegadinha que a gente sempre cai, sacou? Então, por isso que eu falo que ela é subjetiva, mas ela sempre funciona ao mesmo tempo. Então, enfim, é uma parada muito interessante, é uma dinâmica muito massa, de que até as pernas dos cavalos, as espadas, elas sempre orientam o nosso olhar para cá, saca? Até ele tá contra o céu, é uma forma da gente gerar contraste para ele. Todo o chão aqui, a vegetação que está posta, ela também faz um vetor, um arco muito legal que volta o nosso olhar de novo para o Dom Pedro, sabe? Tem várias coisas muito legais nessa composição que, para mim, gera muito valor, né? De, tipo, de estudo, de entender e de como a gente consegue trazer isso para as nossas imagens, sacou? Enfim, isso é só um exemplo, mas, voltando agora para a sua imagem, eu quero que o povo decida, eu não vou decidir mais. Qual dessas thumbnails ele deve seguir e qual é a sua favorita? Escreve no chat, eu não vou fazer nem votação. Escreve no chat, pessoal. A, B, C ou D. Qual é a sua favorita? Qual conta a melhor história? E qual você acha que daria a melhor imagem? Eu vou dar a minha opinião depois no finalzinho, mas eu quero saber de vocês. Chat. E depois no YouTube também, pessoal, pode colocar. Ele provavelmente vai ter terminado a imagem quando esse vídeo sair, mas eu quero saber de vocês. B, A, B, D, D, B, A, D. Ó, D tem bastante voto, hein? C ou D? D mostra que ele é muito mais assassino do que a C. Que a C. Que a C. Que a C. Eu não tô vendo a Q aqui, mano. Tô vendo só A, B, C, D. Não vou opinar. Cledson não quer opinar. Então, ó. Cledson, isentão, em cima do muro, não quer opinar. Ah, então é isso mesmo, Cledson? Isentão nessa live? Ou você também quer votar na Q? Sai do muro, meu. Você acha que o Brasil vai mudar assim, com você em cima do muro? Tá bom, vou de B. Então o Cledson votou na B. Eu acho que a C tem bastante potencial. Se você der um zoom out, trabalhar melhor no cenário para trazer mais elementos que colaborem com a sua história, porque eu acho que agora, tipo, parece uma casa, né? Muito simples. Poderia ser, tipo, um templo, ele tá defendendo um templo, ou um prédio, um templo moderno, alguma coisa que colaborasse com a história. Eu não gosto só de ser um muro, tá ligado? Acho bem pobre, narrativamente falando. Na D eu acho legal, mas ainda meio que não colabora muito com o visual dele. Você tem uns elementos mais orientais, assim, uns adornos. Eu acho meio aleatório ele ser desse jeito e a cidade ser só uma cidade de prédios espelhados, sabe? Eu tô entre a C e a D. A D eu já vi muitas ilustrações com essas mãozinhas assim, então eu particularmente não iria com ela. Por isso que eu falei da C, que tem bastante potencial. C de caramba, que feedback longo, né? Já deu. Então espero que tenha ajudado todos esses papos que a gente falou aí, coisas bem diferentes de composição, de perspectiva e tal. Mas boa sorte. Capta aí o que o pessoal falou. Na minha opinião também, meio que pode só fazer o que você tiver afim, mas são também os interessantes, impactantes, mas que poderiam estar num nível mais alto. Pelo menos é isso que eu acho. Diz aí o que vocês acharam, pessoal. Mas é isso.
simbora pro próximo. Espero que você tenha curtido este feedback, meu querido. Tamo junto. Obrigado, tamo junto.